Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. No 34º vídeo da série Caças da Segunda Guerra Mundial, falarei sobre o interceptador japonês Mitsubishi J-2M Raiden, criado pelo famoso projetista Jiro Horikoshi, o pai do Caça-Zero. Em 1942, os japoneses estavam à procura de um aparelho capaz de interceptar os bombardeiros aliados que atacavam os seus territórios conquistados no Pacífico. Os caças japoneses eram leves e velozes, mas as suas armas não eram suficientemente fortes para abater rapidamente os grandes e pesados bombardeiros. Por exemplo, o Caça-Zero, um dos mais famosos caças japoneses da Segunda Guerra Mundial, vinha armado com duas metralhadoras de calibre 7.7 e dois canhões de 20 mm com apenas 60 munições cada. E foi justamente da mente do criador do Zero que surgiu a ideia de projetar e construir um avião 100% dedicado à tarefa de interceptação. Jiro Horikoshi, que em 1943 já era uma referência no Japão na área da aviação, tensionava criar um aparelho cuja única missão na guerra fosse atacar e destruir os bombardeiros aliados. Para tal, o novo avião deveria ter uma elevada velocidade de subida e, principalmente, vir armado com canhões pesados e repletos de munições. O projeto do interceptador recebeu o nome de J-2M Raiden e em 1942 realizava o seu primeiro voo de testes, mas rapidamente Horikoshi apercebeu-se que teria grandes dificuldades com o seu desenvolvimento. Era pesado, pouco manobrável e o seu motor não tinha a potência necessária para grandes performances acima dos 9.000 metros. Que era justamente o teto de voo dos bombardeiros pesados aliados. As dificuldades foram tantas que os primeiros aparelhos da versão J-2M3 só começaram a ser entregues às unidades de combate em fevereiro de 1944, mais de 2 anos após o início do projeto. O aparelho seguia um design tido como tradicional, com uma fuselagem atarracada, albergando um cockpit apertado e com baixa visibilidade para o piloto. Nessa época, a indústria japonesa já estava sendo muito afetada pelos bombardeios aliados, motivo pelo qual o turbocompressor foi retirado do projeto original de Horikoshi, o que diminuiu muito a sua performance a elevadas altitudes. Para compensar essa sua fragilidade, o aparelho foi armado com 4 poderosos canhões de 20 mm, cada um dos quais com cerca de 200 munições, totalizando 800 projéteis de 20 mm que podiam ser lançados sobre os bombardeiros aliados como uma chuva de fogo e aço. O J-2M versão 3 tinha um comprimento de 9,7 metros, uma envergadura das asas de 10,8 metros e uma altura de 3,8 metros. Vazio pesava quase 2.800 kg, mas completamente carregado, ultrapassava fácil as 3 toneladas de peso. Vinha equipado com o motor Mitsubishi MK4RA Kasei 23A radial de 14 cilindros e com uma potência de 1.850 cavalos. A uma altitude de 5.000 metros podia facilmente ultrapassar os 600 km por hora, mas era na sua velocidade de subida onde residia a sua grande vantagem. O J-2M foi pensado para ser um interceptador local de elevada altitude, por isso seu alcance era curto e não ultrapassava os 1.000 km com tanques extras, mas podia subir a mais de 1.400 metros por minuto, muito mais do que os 940 metros por minuto do Caça-Zero. Entre os 9 e os 10.000 metros, os pilotos do J-2M não tinham possibilidade de realizarem grandes manobras devido à ausência do turbocompressor.
Por isso, a tática era atacar as formações de bombardeiros em voos picados a alta velocidade. Descendo num ângulo apertado, aproximavam-se por trás das formações e, quando alcançavam a distância ideal de tiro, despejavam sobre os bombardeiros centenas de projéteis de 20 mm em rápida sequência. O estrago causado era brutal. Mas por serem pouco manobráveis, eram alvos fáceis para os caças americanos de escolta, o que resultou em taxas de baixas altíssimas entre os pilotos japoneses. Apesar dos japoneses terem alcançado algum sucesso com os seus J-2M, em março de 1945 os americanos começaram a mudar a sua estratégia de bombardeamento. Ao invés de bombardearem os alvos durante o dia, começaram a bombardeá-los à noite, o que tornou o J-2M inútil, literalmente, do dia para a noite. Por esse motivo, nos meses finais da guerra, o J-2M foi sendo progressivamente deixado de lado, até ser finalmente abandonado pouco antes da rendição japonesa em agosto de 1945. Entre 1942 e 1945, foram construídos 671 aparelhos de 6 versões diferentes.